A paz do Senhor, meus irmãos. Amados, hoje eu quero lhes trazer uma palavra que tem como título Ezequias, o filho de Acais. O texto se encontra em Crônicas, Primeiras Crônicas, Segundas Crônicas, capítulo 28, versículo 27. E o texto fala assim: E dormiu Acais com seus pais, e o sepultaram na cidade em Jerusalém. Porém, não puseram nos sepulcros dos reis de Israel. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Meus amados irmãos, depois da morte do rei Jotão, reinou em Judá Acais. Todavia, ele só fez o mal para a sua nação. O texto que lemos diz que após a sua morte, reinou seu filho Ezequias. Este foi muito abençoado. Ezequias foi um homem abençoado e é dele que eu quero falar nessa oportunidade. Primeiro, Ezequias foi um rei abençoado. Ezequias, meus amados irmãos, reinou 29 anos em Jerusalém. Ele fez o que era reto, por isso o Senhor o abençoou. Primeiro, ele abriu as portas da casa do Senhor. Glória a Deus. Quando o rei era mau, como foi Acais, a primeira coisa que ele fazia era fechar as portas do templo, da casa de Deus. Mas Ezequias, ele abriu as portas da casa do Senhor. Ele mandou reparar as portas e as consertou. Louvado seja o nome do Senhor. Ezequias, ele consagrou sacerdotes e levitas para servirem no templo e lhes ordenou que se santificassem, para depois limparem o santuário de toda imundícia. Segundo, Ezequias foi um rei temente a Deus. Foi um rei que temia o Senhor. Ezequias entendeu que os antigos haviam pecado e deixado o Senhor. Por isso veio a ira de Deus contra o povo. A morte veio por causa disso, a fome e o pavor sobre todos em Judá. Então os sacerdotes e os levitas limparam e purificaram a casa do Senhor, a casa de Deus, E ao terminar, fizeram uma grande cerimônia de consagração e adoração no templo. Glória a Deus. Todo o povo de Judá e de Jerusalém adoraram e louvaram ao Senhor. E assim vemos e entendemos a diferença de um rei que é temente ao nosso Deus. Terceiro, Ezequias foi um rei abençoador. Abençoador. Ezequias mandou cartas a todos os reis, convidando e convocando a todos para se unirem e buscarem ao Senhor e para celebrarem a Páscoa em Jerusalém. Muitos em Israel aceitaram o convite, e vieram para a comemoração da Páscoa, que há tempos não era celebrada, pois haviam deixado o Senhor. Ezequias o lembrou que Deus os haviam livrado do cativeiro assírico, e o povo de Israel precisava agradecer a Deus por este grande livramento. Ou seja, o povo de Israel foi cercado pelo rei da Síria e foi levado cativo. Aqueles que ficaram foram guardados do cativeiro, foram livres do cativeiro assírico,
E Ezequias lembrou isso para eles, né? E foi muito interessante. Eu quero concluir dizendo que desde o início do reinado de Ezequias, o Senhor o abençoou e ele prosperou, né? E também prosperaram todos que estavam ao seu lado, até os filhos de Israel, né? Que Israel era das 10 tribos que tinham se dividido, né? Eles pertenciam, todos aqueles filhos de Israel, eles foram abençoados também. Eles se converteram na época de Ezequias e passaram por dias de bênçãos e por avivamento. Deus abençoe os irmãos. Com isso eu quero dizer, meus amados, como é bom nós servirmos e temermos ao Senhor. E sabemos que quando havia um rei que temia ao Senhor, Deus os abençoava a nação poderosamente. Deus abençoe a todos. Eu sou o pastor Vicente Celestino, da Assembleia de Deus Bom Jesus em Fortaleza. Se inscreva em nosso canal, Amigos do Pastor Vicente. Mande este vídeo para outros amigos. Deus vai te abençoar.